E vem conferir a crítica do anime Yubisaki to Hen-Hen. E eu finalmente consegui assistir um dos animes que eu estava muito ansioso para conferir qual foi o resultado. E ele é Yubisaki to Hen-Hen. E por que eu falei que eu estava muito ansioso para ele? Porque eu gosto de animes que são menos poderes, menos mundos mágicos, menos ação e mais slice of life ou um romance leve que seja bom e gostoso de consumir. E esse aqui, Yubisaki to Hen-Hen, vem com uma ideia diferente, um conceito diferente que, se bem utilizado, poderia se tornar uma grande obra, algo que, na minha opinião, aconteceu aqui. Para quem não sabe sobre o que é essa obra, ela conta a história de uma menina chamada Yuki e que ela tem um problema em questão de ouvido, ela não consegue ouvir muito bem. Na verdade, existem diferentes níveis de pessoas que têm alguma deficiência na parte de ouvir. O dela, ela não consegue ouvir nada. Eu falo que tem diferença porque tem diferentes níveis de pessoas que conseguem ouvir. Tem pessoas que ouvem pouco, tem pessoas que ouvem um pouco mais, tem pessoas que não ouvem nada. No caso da Yuki, ela não ouve nada. E a partir daí, ela segue um dia normal até que ela conhece um menino chamado Naji e eles começam a se relacionar. Eles começam a se conhecer melhor, se tornar amigos e a partir daí a história vai se desenrolando. Bom, esse conceito é muito interessante, porque você consegue levar essa obra para lugares diferentes, com boas discussões e também para abrir o olho das pessoas para assuntos muito importantes e relevantes. Além disso, você consegue mostrar como todo mundo merece uma chance pro amor. Mas como eu ia falar antes disso, é que eu sei que muita gente não assiste animes de romance, ou não lê livros, não vê filmes ou séries, porque acha que sempre as obras vão acabar caindo nos mesmos clichês. E eu acho que o primeiro problema é que as pessoas deveriam parar de falar tão mal da palavra clichê. Porque é o que eu sempre falo na maioria das críticas. Clichê não quer dizer algo ruim. Clichê quer dizer que é algo, um mecanismo narrativo que as pessoas usam várias vezes porque deu certo. Pode desgastar depois de um tempo, mas não é algo ruim. Só que quando as pessoas usam a palavra clichê, automaticamente muitas pessoas já levam para um lado mais negativo. É a mesma coisa quando um filme usa a palavra refilmagem. Refilmagem não quer dizer que um filme vai ser ruim. Quer dizer que ele está passando por um processo para consertar algumas coisas. Só que colocaram que tanto refilmagem é ruim, que hoje quando falam que um filme teve refilmagem, muita gente já considera que ele é ruim. E não quer dizer isso. É a mesma coisa da palavra clichê. E aqui não é diferente. Aqui ele vai cair nos clichês do gênero. Mas isso não quer dizer que é algo ruim. Se bem utilizado e bem feito, ele poderia se tornar uma grande obra como se tornou. E já que você vai ter uma história que ela vai seguir algumas batidas do romance, em questão da primeira aparição, de como eles vão se ver, alguns amigos, alguns personagens secundários que vão ser aquele clichê total, o anime de romance, na minha opinião, ele não deveria focar no ponto principal de como a história vai decorrer. Ele deveria focar em outros pontos para poder atrair o público. E é isso que eles fazem aqui. Sabendo que a história vai seguir para alguns pontos iguais, a gente sabe onde ela vai terminar, o anime precisa focar em 3 áreas diferentes. A primeira, e a mais importante na minha opinião, seria ter personagens interessantes, principalmente o casal principal. O segundo ponto seria focar numa mensagem poderosa, para mostrar que esse anime não é só mais um. Na verdade, ele vai trazer algo que vai fazer você pensar, refletir. E mesmo que você não vai refletir, vai te deixar uma marca positiva. E o último ponto seria focar na parte técnica. Em caso de filme, seria na parte da direção ou série também. E no caso de animação, focar na parte das cores, da fluidez, da beleza de design. E pra mim, esse anime que tem sim problemas, acerta nesses 3 pontos muito bem. Começando com os personagens. Eu acho o Naji e eu acho a Yuki um excelente casal. Eu acho que eles funcionam muito bem e tem uma química muito boa, que faz com que a gente, como público, torça por eles facilmente. Outra coisa que eu gosto é que apesar de sim, eles caírem em alguns pontos de um é um pouco tímido e a outra tem medo de se declarar, eles mesmo assim correm um pouco mais com o romance deles. Porque normalmente os animes de romance, principalmente os mangás e animes, no caso, eles acabam focando muito em ser algo até imaturo em alguns pontos. Os dois são apaixonados, mas não se declaram. Aqui não. Aqui você vê que o Naji é um cara mais maduro, um cara mais viajado. Então a partir daí você vê que ele é muito carismático, ela também é muito carismática, e os dois
têm uma química muito boa e eles acabam assumindo o relacionamento muito rápido no anime. Para muitos isso pode ser um problema, porque quando você assume o romance, você tira muito daquela torcida de será que eles vão ficar junto? Mas mesmo assim, você acaba... Eu acabei gostando porque trouxe um elemento diferente. Eu também gostei bastante que os personagens são um pouco mais velhos, já estão na faculdade, não na escola. Isso também traz novas discussões e novas ideias para ele que eu gosto bastante. Uma outra coisa que eu gosto é como eles trabalham o relacionamento deles, sendo que ela tem sim uma deficiência, mas a partir daí o anime narrativamente consegue trabalhar isso de uma forma tão sutil, tão bonita e tão bem feita que acaba chegando no segundo ponto que eu mencionei, que seria a mensagem que o filme traz. O filme, o anime, ele poderia cair num grande problema que era ficar vitimizando a personagem da Yuki pela deficiência que ela tem. Mas o anime não faz isso. O anime, o que ele faz é uma coisa muito bonita e muito simples de mostrar como todo mundo merece amar. E quando você ama uma pessoa, você vai fazer o possível para estar com ela e para conquistar ela. E é o que o Naji faz, querendo aprender mais sobre a linguagem de sinais para poder entrar mais no mundo da Yuki. Isso eu acho muito bonito. Me lembrou muito o filme A Voz do Silêncio, que lá também tem essa mesma dinâmica que também funciona muito bem. Então para mim, esse é outro ponto importante, a mensagem que o anime traz, podendo inclusive futuramente aparecer mais animes com personagens com deficiência em certo ponto, para poder ter mais representatividade, algo que eu acho interessante. E é o que eu falo, esse não é um anime que ele pensou nisso como algo que ia ser algo para vender a obra a mais. Não, ele usa a narrativa de forma interessante para mostrar as diferentes formas do amor e como diferentes pessoas gostam de pessoas pelo mesmo motivo, porque elas se amam e como vão fazer o máximo para chegar nela. Então os personagens principais são interessantes, a mensagem é forte e os personagens secundários também funcionam bem. Eu não acho que eles são tão bem desenvolvidos. Eu acho que algumas narrativas são um pouco mais aceleradas, principalmente no terço final da obra. Eu acho que eles aceleram alguns pontos que eu não acho que deveria ter feito. Isso acaba estragando um pouco, mas ao mesmo tempo, eles resolvem alguns problemas muito rápidos que alguns animes demorariam um pouco mais. Eu acho que tem alguns pontos que poderiam ser um pouquinho mais desenvolvidos, eles aceleram muito, alguns pontos funcionariam melhor numa segunda temporada, mas eu acho que os personagens secundários também são bons, também são interessantes e funcionam bem como um todo. E aí a gente chega na parte técnica, que eu também acho que é muito boa. Eu gosto muito do design da obra, eu gosto muito da animação limpa que eles apresentam, mostrando algo diferente e principalmente eu gosto muito das cores da obra. Eu gosto muito do destaque pro azul e pro vermelho, quase rosa, e quando mostra muito os sentimentos e os pensamentos deles. Isso é muito bom, muito bonito. Eu acredito que no mangá deve ter isso, que eu não li o mangá, e a partir daí trouxeram pra obra e no anime ficou bem feito. Que de novo, é um anime fluido, é um anime bem feito, é um anime bem animado, que inclusive tem alguns momentos que eu até pensei, olha, uma animação até digna de cinema, não é nível cinema, mas ficaria muito bom numa tela grande. E de novo, eu gosto muito de como eles conseguem destacar muito bem a criatividade do pensamento da Yuki, de como ela acaba falando em certos pontos e passando seus sentimentos em narração em off, sem deixar o anime cansativo, porque ela acaba não conseguindo falar, porque ela acaba não ouvindo nada, então porque ela não tem, como eu falei, ela tem a surdez total, ela não tem ouvido, ela não tem muita noção do que está acontecendo, e os pensamentos dela, será que ela gosta, será que ela não gosta, será que essa reação dele é isso, aquilo, o que será que ele está falando? E eu gosto muito disso, de como a animação brinca muito com os sentimentos dela através das cores, através da chuva, através da escuridão de uma noite ou até na beleza de um sol de uma praia. Tudo é muito bem feito em questão de parte técnica. Inclusive, outra coisa que eu ia falar, também agora a trilha sonora, acho que ela podia ser mais marcante, mas funciona bem. Mas o ponto que eu queria terminar, que eu quase esqueci, é importante falar, eu gosto muito da diferença dos dois personagens. Porque o Yuki é um cara que conhece o mundo, conhece todo mundo, ele anda em vários lugares e fala várias línguas. E ela, a Naji, na verdade, né? E a Yuki é alguém que não consegue, ela não sabe nem a voz que as pessoas têm direito. E isso é muito interessante, essa diferença entre eles também funciona muito bem, eu gostei muito de como trabalharam isso. Como eu falei, no final o anime dá uma queda, na segunda metade ele cai bastante em questão de narrativa, mas de modo geral, eu adorei esse anime que, pra quem gosta de romance, com certeza vale a pena. Concluindo, Yubisaki Chunrenren é um ótimo anime de romance, que sabe usar os clichês e ao mesmo tempo trabalha bem o que eu acabei de falar. Personagem, parte técnica e uma mensagem forte. De novo, ele vai cair em alguns clichês do romance. De novo, não é tudo que é perfeito. Algumas narrativas secundárias poderiam ser melhor exploradas. Mas, de modo geral, é um anime que, com certeza, para quem gosta de romance, é uma obra que vale muito a pena e que eu me apaixonei por ela. E por isso que eu fecho o anime Yubisaki Chunrenren com uma nota 9 de 10.
Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Yubisaki to Hen Hen? Que nota você daria pra ele? Qual é o seu anime de romance preferido? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.